lugar mais assustador que você poderia imaginar talvez não esteja no planeta, mas sim, na verdade, fora dele. Muitos intitulam o oceano como o lugar mais inexplorado e assustador que muitos poderiam imaginar. Afinal, nas profundezas, não existem tecnologias que façam o ser humano querer criar um safari aquático, por exemplo. Afinal, é praticamente impossível mergulhar mais de 300 metros de profundidade, mesmo com o utilizamento de equipamentos para respirar. E mesmo caso você vá com um submarino, ainda assim você não tem a menor certeza se o seu submarino está realmente seguro ou não. Mas agora imagine um lugar que não precisa de água e nem nada do tipo para te iludir no terror que passa. Esse é o espaço. Um lugar onde a distância entre as coisas é tão gigantesca que supor qualquer coisa requer milhões de estudos e ainda assim não tem como comprovar com certeza. Com isso, muitas teorias e até mesmo imagens de coisas perturbadoras no espaço são registradas. Imagens que você sinceramente não sabe dizer se são reais ou não. Você está vendo, né? Mas pura prova de que o oceano não é nada assustador quando comparado ao espaço. No espaço existem diversos planetas que nós seres humanos não conseguimos nem sequer compreender a imensidão. Planetas gasosos quase do tamanho do nosso Sol, planetas que simplesmente vagam pelo espaço sem estrela para orbitar e, dentre eles, planetas completamente feitos de água. Mas nesse caso as coisas são um pouco mais diferentes. Isso que você está vendo na tela é a lua de Júpiter Europa. Uma lua congelada com uma aparência sólida e nada agradável de querer pisar. Porém, o maior detalhe dessa lua não é isso. Muito menos o planeta que fica logo ao lado dela. Mas sim, na verdade... Imagine um oceano escuro e cercado por uma barreira de gelo de quase 20 km que simplesmente o isola do resto do espaço. O fato é que essa barreira de gelo não apenas isola o oceano de todo o resto do espaço, mas também o torna em um ambiente extremamente desconfortável de se cogitar estar dentro. Um ambiente escuro, onde você não faz a menor ideia do que vive lá. Gigantescamente gigante. O detalhe mais aterrorizante é que caso um ser humano fosse jogado lá, nem seria exatamente saber o que existe nessas águas que seria o mais aterrorizante. Mas exatamente essa dúvida de se você de repente encontrará algo como isso. Isso seria o suposto tubarão que viveria em Europa, e no caso a criatura por trás da imagem mostrada anteriormente. Como é possível ver, essa criatura seria imensamente maior do que uma pessoa, sendo praticamente o megalodon do gelo. O detalhe é que, segundo dados, seria difícil uma criatura como essa existir por causa da temperatura e da falta de comida para um tubarão desse tamanho existir. Fora o fato de que, por causa da camada de gelo gigantesca, meio que não se tem nenhuma luz lá. Mas mesmo assim, para outras pessoas, esse pensamento nem sequer faz sentido, já que aqui na Terra mesmo existem criaturas que utilizam luz bioluminescente para sobreviver, onde embora não sejam criaturas gigantescas e nem nada parecido com isso, ainda assim é algo que poderia ser luz num planeta desse. Também tem o fato de que mesmo aqui tubarões existem em profundidades extremamente altas. Como é possível ver, esses animais existem nas profundezas mesmo lá não tendo luz nenhuma, já que vivem em volta dos 2 km de profundidade e a luz para de chegar nos 500 metros. Também outro argumento é que supostamente não teria como tal criatura sobreviver lá pela falta de comida. Porém, o oceano de lá chega a até aproximadamente 100 km de profundidade. Muitos não têm dimensão do quão grotescamente fundo isso é, mas para se ter ideia, caso alguém tentasse nadar do topo até o fundo do oceano de Europa, demoraria cerca de 30 horas seguidas nadando em uma velocidade constante, que, para comparação, aqui na Terra demoraria apenas 3. Fora o fato de que não se tem como fazer isso, né, por causa da pressão que chega a ter nas profundezas disso. O detalhe é que se tem missões para anos seguintes de chegar com algo em Europa para conseguir fazer um furo nessa camada de gelo aí, e assim conseguir estudar um pouco mais a fundo o que teria nesse oceano gelado colossal. Porém, ainda assim, olhando pelo lado dos estudos, ter um animal como esse vivendo lá seria extremamente difícil, mas não descartando a possibilidade de ter algo lá. Também tendo algumas outras fotos que mostrariam cientistas estudando a criatura, ou algo do tipo assim, e também supostos encontros com ela, o que obviamente não é real, mas ainda assim não tem como descartar o quão bizarro seria encontrar um tubarão desse tamanho no oceano de uma lua de gelo. Mesmo não tendo nada a ver com o oceano dessa lua de Júpiter, ainda assim a coisa mais aterrorizante talvez seja perceber o quão gigantescamente grande Júpiter realmente é.
Para muitos, essa imagem possui diversos significados. Olhe para a imagem preciosamente. Nela vemos um cara aparentemente em pé mexendo em uma cápsula espacial enquanto está tranquilamente do lado de fora da mesma. O vazio escuro do espaço visto no fundo também é algo que aterroriza muitas pessoas. O cabo no qual o homem segura seria o cabo que dá suporte à vida dele no espaço, já que se ele se soltasse iria vagar no vazio do espaço por um longo tempo. O detalhe é que, segundo muitas pessoas, algo pode ser visto no fundo da imagem, sendo algo alienígena, enquanto outras pessoas dizem que essa é uma prova clara de que o espaço é falso e que tudo é feito com CGI ou cenário. Porém, na verdade, o fato de que se essa foto for real é o que torna essa imagem muito mais aterrorizante, já que na verdade o homem não saiu da nave para poder fixar nada, ele saiu apenas para poder caminhar no meio do espaço aberto. O detalhe é que a porta dessas cápsulas aí normalmente é difícil de abrir e fechar, onde logo após o cara que estava na missão Gemini voltar para dentro, ele não estava conseguindo fechar a porta da cápsula. Caso ele não conseguisse fechar a cápsula, ele não conseguiria pressurizar a cápsula novamente e quando o oxigênio presente na roupa dele acabasse, não teria nada que ele pudesse fazer no meio do espaço. Mas ele conseguiu fechar a porta depois, ficando apenas como uma foto que parece ser extremamente falsa de uma pessoa consertando uma nave. Imagine estar no espaço, olhar para o lado de fora do foguete e ver que algo preto e desse tamanho está voando no meio da escuridão do espaço. Um cenário como esse, para muitos, seria algo extremamente perturbador, mas é aí que entra o detalhe. Talvez o que você está vendo nessa imagem seja mais velho do que qualquer tipo de tecnologia, praticamente, que você consegue imaginar, já que, segundo uma teoria, existiria um satélite de mais de 13 mil anos de idade orbitando a Terra apenas observando o que os seres humanos vêm fazendo nos últimos milhares de anos, e que esse satélite seria um satélite preto e gigantesco, que nem na imagem é possível ver. Em 1973, um astrônomo chamado Duncan Luna estava estudando sobre um outro estudo antigo que falava sobre estranhos sinais de rádio, onde um homem enviou para o espaço e recebeu eles de volta em um atraso de mais ou menos 10 segundos, o que por muitos anos não se tinha como explicar. Após isso, Duncan Luna pegou o estudo e tentou mapear de onde viriam esses sinais, onde se alinhou com a constelação de Bootes, que por sinal é da mesma região do espaço desse imenso vazio aí. Com isso, Duncan Luna teorizou que seria um satélite alienígena que estaria há 13 mil anos observando a Terra. O detalhe é que meio que não teve muita comprovação, pelo que foi possível encontrar, do porquê tal conclusão, e é aí que o mesmo desmentiu sua própria teoria, dizendo que reanalisou os estudos e que ele estava completamente errado, chamando a forma como o mesmo fez o estudo como não científica. Olhando bem para essa declaração, é óbvio que pessoas teorizariam que ele foi obrigado a dizer isso, afinal a forma como ele disse isso seria extremamente agressiva para alguém que estuda o espaço há tanto tempo. O detalhe é que nessa época ainda não tinha nenhum satélite voando, então era meio estranho os sinais detectados. Então, ainda assim, olhando para isso, você seriamente fica na dúvida do que seria a coisa que devolveu o sinal. Agora, quanto à foto mostrada anteriormente, isso ainda assim é uma foto real, não sendo falso ou algo do tipo, onde ainda assim se tem outras imagens mostrando essa suposta nave espacial, onde o detalhe é que, segundo a NASA, essa coisa voando aí, na verdade seria apenas uma capa térmica, que saiu enquanto eles estavam no meio de uma missão, que meio que muitos não acreditam, pensando que isso seria apenas uma desculpa para poder esconder o satélite alienígena. Mesmo ignorando a principal teoria que falaria sobre esses satélites, ainda assim é aterrorizante se para pensar sobre algo orbitando em volta da Terra que não tenha saído da mesma. Afinal, imagine se tivesse uma nave a todo esse tempo apenas observando cada coisa que os humanos fizeram. Definitivamente seria uma nave de uma civilização muito mais avançada do que nós, que poderia apresentar consideráveis perigos se decidisse atacar. Isso que você está vendo na tela é uma Dyson Sphere, uma esfera rodeada de milhões de painéis solares que sugam toda a energia emitida pela mesma, indo seja lá para qual planeta e civilização ultra avançada que esteja consumindo a energia dela. Tentar construir algo como isso no atual level de tecnologia para nós humanos seria praticamente impossível, já que isso custaria milhões ou até bilhões, talvez trilhões em recursos naturais, que logo te faz analisar que se alguma civilização tivesse tal estrutura em volta de sua estrela, seria provavelmente porque ela já estaria avançada o suficiente para pegar recursos de outros planetas, o que faz muitos ficarem assustados com essa estrutura, já que ela praticamente levaria toda a sua energia para a civilização que utilizasse, assim fazendo com que problemas com energia não fossem algo mais, afinal estrelas brilham por milhões de anos.